Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Shalom, eu sou o Trigo, eu acredito no verbo. E essa passagem ela é uma passagem muito bonita, mas infelizmente ela é muito mal interpretada. É interpretada como se fosse apenas uma passagem sobre prosperidade, quanto Deus pode te entregar mais, mais e mais, que Deus pode te livrar das contas, quando na verdade é algo muito mais profundo do que isso, muito mais profundo. E essa passagem ela é muito bonita, por causa que ele pergunta se os filhos dos reis são cobrados pelos impostos, e é claro que não. Claro que eles não são cobrados. E do mesmo jeito a gente se questiona. Ué, mas Jesus, filho do homem, o filho do homem precisa pagar impostos? Claro que precisa. E Jesus mostra isso. Mostra que nem sempre o nosso direito deve estar acima do nosso amor ao próximo. Mostra que o evangelho ele vai estar sempre à frente do nosso próprio direito. Quantas pessoas vocês não vêm morrendo pelo evangelho? Vêm sendo sacrificadas pelo evangelho. E essa passagem é muito bonita, porque do mesmo jeito que mostra que Deus é homem como nós, que ele naquele momento se fez homem e andou no meio de nós, como ele mesmo disse, e ainda assim mostrou-se Deus. Porque ele vai lá e logo em seguida faz surgir dracmas do nada. Isso é muito bonito, mostrando que essa passagem não é sobre Deus te tornar rico, mas para mostrar a autoridade de Deus sobre todos os homens e sobre todas as coisas. Pois ele vai lá, mostrando sua autoridade, faz uma moeda sair de dentro de um peixe. Jesus, sendo filho de Deus, ele não precisaria pagar. Ele é filho do rei maior, o rei dos reis, por que ele precisaria pagar? Mas veja, Jesus sendo filho do homem, ele ainda assim vai lá e paga o imposto, não precisando. E ele passa um ensinamento para nós, como ele mesmo colocou sobre o imposto de César. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram 1 denário. E ele perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Ele lhes disse, então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deem a César o que é de César, para que não escandalizemos aqueles que estão próximos a nós, para que não escandalizemos os nossos inimigos, até mesmo aqueles tiranos que nos obrigam a fazer aquilo que não faz sentido. Pessoas são oprimidas por chefes, muitas vezes abusivos, isso não faz sentido. Muitas vezes a gente vai orar para Deus e falar assim, por quê? Por que eu estou sofrendo tanto na mão do acusador? Mas ele diz, que não servimos de escândalo para esses homens, que por muitas vezes têm seus impostos abusivos, paguemos aquilo que é necessário. E Deus ele faz um milagre, Ele não faz o Pedro ficar rico, mas ele vai lá e paga o imposto dele, realmente. Não para provar que todas as vezes ele vai pagar o imposto dele, mas apenas para deixar claro o ponto dele. Eu sou filho de Deus, e sou maior do que o templo. Eu mesmo não precisaria pagar um templo de um templo que é meu, mas ainda assim ele vai lá e paga, mostrando que não é sobre prosperidade nem nada disso, mas sobre o amor ao próximo ser maior que o nosso próprio direito. Bom, Shalom, eu sou o Trigo, eu acredito no verbo. Sejam trigos também.